Ficar sem dormir não é a melhor estratégia para passar em concurso público. E eu vou te explicar o que a ciência tem a dizer sobre isso e como você está destruindo a sua memória fazendo isso. Bora pro vídeo de hoje. Olá! Se você não me conhece, meu nome é Rosemara Souza, eu tenho 29 anos, sou aprovada lá no concurso de 2014, sou agente de Polícia Federal. E no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a mudança física no cérebro causada por experiências ou mesmo pelo aprendizado. O que é essa mudança física? O que isso quer dizer? O que isso tem a ver com o concurso público? Basicamente, é através da neuroplasticidade que você vai ter a sua memória, você vai ampliar a sua capacidade de memorizar as coisas, de aprender as coisas, de consolidar as informações. Eu vou te explicar um pouquinho sobre como isso funciona no vídeo de hoje. Vamos lá, gente. Primeiramente, para falar de neuroplasticidade, é importante que você entenda o período em que isso ocorre aí na sua cabeça, tá? Dentro de você. Basicamente, eu tenho esse quadro aqui que vocês estão vendo agora na tela, tá? Isso aqui é baseado em estudos científicos de fato. Esse quadro mostra o que pra gente? Esse quadro mostra que a neuroplasticidade, ela acontece, né, na sua maior parte aí, na infância. Obviamente, né? A criança é que tem facilidade de aprender tudo. Você deve saber já que isso acontece, certo? Então a criança, por exemplo, ela tem facilidade de aprendizado de idiomas. Basta que você deixe ali a TV ligada no YouTube, em inglês, com desenhos e tudo mais, ela vai aprender o idioma por si só. Uma criança levada aos 4 anos, por exemplo, para fora do país, na Inglaterra, qualquer país que ela for, ela vai aprender com facilidade, tá? Sem muito esforço, o idioma local. Isso porque, né, ela está no momento de neuroplasticidade acontecendo dentro do cérebro dela. Isso mesmo, o cérebro dela está crescendo para atender as demandas do ambiente externo, para aprender a andar, para aprender a engatinhar, para aprender a falar, para aprender as línguas, para aprender o que é necessário para a sua sobrevivência, tá? E essa neuroplasticidade, ela continua acontecendo, sim, até por volta ali. Depois a gente tem duas podas, né, principais aí. Então, você vai desenvolvendo os novos neurônios, crescendo realmente neurônios na sua cabeça, não apenas sinapses, mas neurônios de fato vão crescendo para atender as demandas. Isso vai acontecendo durante toda a sua vida até os 25 anos de idade. Então, gente, se você tem mais de 25 anos de idade e está começando a se sentir burro, sentir que tem dificuldade de aprender as coisas, não é porque você é burro. Acontece que você agora tem a sua neuroplasticidade reduzida, sim, tá? Não tá nascendo novos neurônios, até nasce, mas em pouca quantidade de fato, tá? Não nasce em grande quantidade mais como acontecia antes. Então, quando você era mais novo, você tinha facilidade de aprender as coisas porque você estava no seu processo de desenvolvimento cerebral. Vocês vão ver aí a imagem do cérebro, tá, na tela, e vocês vão perceber que existem duas partes aí principais, né, do cérebro, a parte frontal, tá, a região do córtex pré-frontal e as regiões, por exemplo, da amígdala e a região também do hipocampo. Essa região do hipocampo é mais ou menos, vou colocar de forma bem simples, é necessário ali, é a região usada para armazenar realmente as informações, ampliar sua memória e tudo mais. Basicamente, gente, vocês precisam entender que memória está diretamente ligado ao tamanho do hipocampo, tá? Então, você precisa da neuroplasticidade, você precisa aumentar o tamanho do seu hipocampo. Aqui eu vou compartilhar com vocês um estudo científico feito com taxistas de Londres, tá? Para quem não sabe, os taxistas lá em Londres, eles têm que fazer uma prova e essa prova consiste basicamente em decorar o nome, né, de 25 mil ruas, tá? Então, em Londres não é muito interessante o uso de GPS por parte dos taxistas e é interessante que eles saibam realmente as localizações das coisas e tudo mais. Então, eles seriam, para fazer essa prova, os taxistas tiveram que decorar 25 mil ruas e quem passou na prova, como você pode ver no gráfico, quem passou na prova teve realmente um aumento físico do hipocampo. Quem não foi aprovado não teve aumento nenhum, o tamanho ali ficou exatamente igual. O que isso nos diz, basicamente? Que se você quiser aprender conteúdos novos, se você quiser consolidar as informações, você vai ter que ter um aumento físico do hipocampo, né? Um aumento físico dessa região do seu cérebro. E quais são as condições para que você tenha um aumento dessa região do seu cérebro, tá, gente? Dentre várias condições que você pode manter, realmente otimizar essa capacidade, eu vou destacar apenas uma que é necessária para a consolidação das informações aí na sua cabeça, que é o sono. Então foi para isso que eu comecei esse vídeo, para te explicar que se você não dorme, basicamente você não consegue ter neuroplasticidade, você não consegue memorizar as coisas. Como que funciona o processo de aprendizado, gente?
O processo de aprendizado funciona basicamente você adquirindo conhecimento, certo? Depois você tem um processo de consolidação desse conhecimento, que acontece sim durante o sono. Depois você tem um processo de reativação dessa informação através, né, do seu engrama, tá? Vou colocar aqui o significado de engrama para você ver na tela, mas basicamente é isso. Você tem a adquirir o conhecimento, depois você consolida esse conhecimento durante o sono, depois você reativa essa informação, tá? Precisa fazer parte da sua rotina, e aí sim você tem aquele conhecimento, aquele engrama formado e aquilo está em você. Cada vez que você reativar, o engrama vai ter se fortalecido aí na sua cabeça e aí você não esquece mais. Basicamente como dirigir, tá? Então você não precisa pensar muito sobre dirigir, sobre o momento de trocar marcha, sobre coisas assim. No começo você tem que refletir sobre cada passo, depois você não precisa mais, porque aquilo faz parte realmente da sua vida, tá? Outro ponto bem importante de destacar, já que eu falei de direção. Existem dois tipos de memória, tá? A memória implícita e a memória explícita. A memória implícita, o exemplo seria a direção. Você aprendeu e aquilo está em você. Agora automatizou demais, assim, demais. E a memória explícita, como por exemplo, você relembrar agora qual é a capital de Santa Catarina. Bom, é Florianópolis. Por que eu lembro disso? Automaticamente, porque isso foi reativado na minha cabeça e é, digamos assim, um engrama formado, tá? Já está fixado isso. Isso foi tão acessado na minha mente que agora faz parte da minha vida, saber disso de forma espontânea. O que eu quero dizer para você também, outra coisa para você fixar. É importante ter o sono, como a gente já disse, e um outro ponto importante para você avaliar é o seguinte, não é porque você tem mais de 25 anos que você não é mais capaz de aprender. Não é isso, né? Os taxistas não eram todos menores de 25 anos. E vocês viram que eles tiveram realmente um aumento do hipocampo. Só que agora, você, após os 25 anos, vai precisar de esforço ativo para alcançar essa neuroplasticidade, para aumentar aí o tamanho, digamos assim, do seu cérebro, dessa região específica de memória. Então, basicamente, o que você precisa para ter neuroplasticidade, para continuar aprendendo, além dos 25 anos ali, você vai precisar de esforço ativo, isso mesmo, você vai precisar refletir sobre os conceitos, sobre as informações, ter as ferramentas de aprendizado, de controle das informações. Outro ponto, você vai precisar sim de sono, tá, gente? No mínimo 7 horas por dia você vai precisar de sono sim, e de não apenas sono, mas sono de qualidade. Então, pesquise sobre higiene do sono. Se você quiser que eu venha falar um pouco mais sobre esse assunto aqui, é só deixar nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até mais. Tchau, tchau.